palestra de hoje tem como tema a segunda revelação. Nós iniciamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Jesus não veio destruir a lei de Deus, ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base de sua doutrina. Ele combateu o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações das leis de Moisés, reduzindo-as a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é toda a lei e os profetas. O céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, praticada sobre a terra, em toda a sua pureza, desenvolvimentos e consequência. Todos os homens são filhos de Deus e objeto da mesma solicitude. Jesus veio cumprir as profecias que haviam anunciado. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele ensinou que a verdadeira vida está no reino dos céus. Ensinou o caminho que nos conduz até lá, os meios de nos reconciliarmos com Deus e nos advertiu sobre as coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não disse tudo, lançou verdades, declarou que não podiam ser compreendidas. Falou de tudo em termos mais ou menos claros, porque era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos esclarecer. Não podiam surgir antes de certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir para o aparecimento e desenvolvimento dessas ideias. No livro A Gênese, também no capítulo 1, nós podemos ler que a maior importância da revelação de Jesus é o ponto de vista que considera a divindade. Não é o Deus terrível de Moisés, é um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de misericórdia que perdoa e dá a cada um segundo as suas obras. É o Deus que quer ser amado, não temido. Jesus fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição da salvação. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não existe outra lei. É o princípio da igualdade entre os homens perante Deus e da fraternidade universal. A revelação dos atributos de Deus, a imortalidade da alma e da vida futura modificaram as relações dos homens e impôs obrigações. Muitas das coisas que digo ainda não compreendem, e muitas outras teria a dizer que não compreenderiam, por isso falo por parábolas. Mais tarde enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá e explicará todas as coisas. João 14, Mateus 17. Jesus previa que os homens teriam necessidade de consolações. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda em Jesus. A terceira não a tem em indivíduo algum. As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva. Não é feita como privilégio por uma pessoa. Foi espalhada simultaneamente sobre a terra, conforme a predição dos Atos dos Apóstolos 2. Nos últimos tempos, derramarei o meu espírito por toda a carne. Seus filhos profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonhos. Entre a primeira e a segunda revelação, houve um intervalo de 18 séculos. A doutrina de Moisés não admite discussão e se impõe pela força. Já a de Jesus é conselheira, livremente aceita, só se impõe pela persuasão.
Em Obras Póstumas, capítulo 7, os profetas foram inspirados por Deus e anunciaram a vinda do Messias. No Antigo Testamento existem várias predições. Eu enviarei um profeta e colocarei na sua boca as minhas palavras, e ele dirá o que eu houver ordenado. Aquele que não escutar as palavras em meu nome, pedirei contas. Deuteronômio 18. Uma virgem ficará grávida e parirá um filho, e ele se chamará Emanuel. Isaías 7. O menino nasceu e o império foi posto sobre seus ombros. Se chamará Conselheiro, Poderoso, Príncipe da Paz. Isaías 9. Aqui está meu servidor, eu o sustentarei. É meu eleito, minha alma pôs nele sua afeição. Ele exercerá justiça entre as nações. Não se retirará nem se precipitará até que haja justiça na terra e os seres se submeterão à sua lei. Isaías 42. Deus o designa por seu servidor, subordinado. Não existe igualdade de poder entre eles. No livro O Redentor, de Edgar Armond, ele nos afirma que Jesus legou à humanidade a lembrança do sacrifício na cruz e os sublimes ensinamentos do Evangelho. Não devemos nos iludir quanto à dificuldade da tarefa, pois Jesus nada escreveu sobre si mesmo. Os autores dos Evangelhos não se preocuparam em mencionar os fatos cronologicamente. Cada um deles seguiu um plano diferente ou nenhum, omitindo circunstâncias e fatos que serviriam para identificar protagonistas e situar os acontecimentos em datas e lugares apropriados. Lucas não foi discípulo e escreveu seu trabalho lendo e ouvindo uns e outros. Não estabelece ordem histórica, sequência dos fatos, por encontrar dificuldade em fazê-lo. Cada autor escreveu isoladamente em épocas diferentes, segundo o que se lembravam. Indicações e subsídios se perderam quando os pergaminhos passaram por milhares de adeptos na Palestina e em outras partes. Os documentos que se salvaram foram entregues ao padre Jerônimo pelo Papa Damaso I, que o incumbiu de codificar o cristianismo disperso, selecionando as 44 narrativas na época. Os documentos foram desprezados por Jerônimo em quase sua totalidade. Ele aceitou apenas os que foram escritos pelos apóstolos, testemunhas de vista, João e Mateus. Marcos, que não era apóstolo, e Lucas, por suas ligações com Paulo de Tarso e de idoneidade comprovada. Elaborou a codificação Vulgata Latina, até hoje adotada sem contestação pela maior parte da cristandade. Não há certeza de que os evangelhos representem exatamente aquilo que Jesus ensinou. Porém, nada desmerece seu alto valor, porque a estrutura e a base moral são idênticas nas 4 narrativas, indicando o caminho do amor e da paz universais. Deixou ao mundo um legado eterno, que é lei para todo o universo. A influência desses ensinamentos para os indivíduos como código moral se fez sentir com o Espiritismo, o Consolador. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel afirma que Jesus passa pela terra com caridade e o mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão cheias de verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições. Fez uma revolução espiritual que permanece no globo terrestre há mais de 2 milênios. Lição de amor e humildade únicas em todos os tempos da humanidade. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas. Nós podemos concluir com o livro A Gênese que só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade.
toda revelação com erros ou sujeita a modificação não emana de Deus. A lei do Decálogo tem todos os caracteres da sua origem, é o farol da humanidade, enquanto as outras leis mosaicas são obra pessoal e política. Jesus fez do Decálogo sua base, abolindo as outras leis. Jesus e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e nisso está a prova da sua missão divina. Importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. E é a partir daí que nós trazemos a reflexão de hoje. Meus irmãos, atualmente nós temos as 3 revelações para utilizarmos em prol de nossa evolução. Nós recebemos, através de Moisés, o Decálogo. Assim, temos bem explicados os 10 mandamentos como diretrizes de como devemos tratar a Deus e ao próximo. Recebemos Jesus com seus ensinamentos e todo o seu amor, que é exemplo para sermos bem-aventurados. Com a codificação de Kardec e as mensagens dos Espíritos, tudo que era confuso se esclareceu e hoje continuamos recebendo as afirmações sobre a imortalidade da alma, sobre as leis divinas, sobre o quanto é bom seguir Jesus. Mas o que nos falta para evoluirmos, para transformarmos o mundo de provas? Seriam nossas imperfeições que nos atrapalham, nossos deslizes, nosso ímpeto em sermos egoístas, ou talvez nosso desejo em adquirir os bens materiais que nos fascinam, que nos iludem e nos desviam do nosso bom caminho. A segunda revelação nos mostra um ser criado da mesma forma que nós e que avançou na escala, vindo nos oferecer como mártir da humanidade todos os exemplos que necessitamos para ascendermos. Sigamos Jesus, sigamos o Mestre, porque só isso pode nos salvar, nos conduzindo para o que é realmente importante, para sermos pessoas melhoradas. Aí nós conseguiremos realmente chegar mais perto do Pai. Nós agradecemos a atenção de todos, pedindo a Deus que possa nos iluminar sempre, para que possamos escutar melhor os conselhos dos nossos amados protetores, para que possamos enxergar o Mestre Jesus como nosso exemplo de ser abnegado, de ser evoluído, que nós possamos, Senhor, produzir muito mais e doar ao mundo, pelo menos o mínimo do máximo que recebemos dele. Agradecendo ao irmão Erasmo por tudo que faz por nós no trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus.